Como você lida com a saudade aí nesse seu coraçãozinho? Eu sou Carlos Carraro, seja muito bem-vindo ao canal Creme do Milho. É desse assunto que a gente vai falar hoje, de um lugar novo. É um texto muito bonito, como sempre, né? Que a gente tenta sempre fazer uma curadoria com muito carinho dos textos, mas a gente tem aqui um local inédito, né? Um site inédito que é do Instituto Ronald McDonald's. E aí, quem que aí cresceu escutando falar no Instituto, tá aí firme e forte. Então hoje a gente vai fazer uma leitura de um texto que está no site do Instituto Ronald.org.br. E aí o título é Três dicas para sentir, superar e lidar bem com a saudade. Né? Muitas vezes eu não identifiquei o autor aqui, tá? Mas se aparecer no texto eu vou, como sempre, dar os créditos, mas se não, tá aqui o crédito para o Instituto Ronald. Muitas vezes me pego olhando para os meninos e pensando quando eu tinha a idade deles. As lembranças vêm como uma enxurrada e inundam o coração de saudade. Dá aquela vontade de ter uma máquina do tempo e me teletransportar. Momentaneamente, para o abraço da minha mãe, para o quintal da minha primeira casa, para o churrasco de família. A saudade é uma expressão da natureza humana, tão importante que até tem uma data especial para celebrar. 30 de janeiro, ó, recente. Dizem que o sentimento mais presente em nossa vida e o mais difícil de definir. Afinal, não é fácil escolher do que sentimos mais saudade. Eu mesma sinto saudade de coisas tão subjetivas como, por exemplo, o cheiro que ficava na casa quando minha mãe cozinhava, ou quando eu acariciava o cabelo dos meus filhos enquanto eles adormeciam ouvindo histórias que eu cantava. A saudade é um bom sinal, né? Um outro título aqui. Muitas pessoas acham que sentir saudade é triste e melancólico, mas nem sempre. De fato, a saudade às vezes dói e nos deixa quase paralisados. Entretanto, é um sinal de que vivemos momentos bons. A verdade é que a saudade nos obriga a aprender e aprender nem sempre é um processo tranquilo, com certeza. Em algumas ocasiões, conseguimos sanar a aflição da ausência com um telefonema, uma viagem, um passeio, mas é bem verdade que muitas vezes não é possível. Há coisas, momentos e pessoas que não voltam nunca mais. Por mais triste que isso seja, é preciso seguir em frente, com certeza. Lugares também, né? Aqui ele fala momentos, pessoas, né? Mas pode ter lugares, pode ter chefe, pode ter um pet, né? Um pet que volta nunca mais. Não existe uma receita para deixar a saudade para trás, mas algumas atitudes podem ajudar. Quando a ausência é irremediável, bom, é aí mesmo que precisamos encontrar formas de superar e acalmar o coração. Que tal começar pelo começo? Aí que ele seria a primeira dica, né? Viva a dor. A felicidade é uma delícia e não há quem não goste de curtir momentos de alegria. Já da dor, todo mundo foge. No entanto, assim como a felicidade, a tristeza faz parte da vida e cumpre um papel importante em nosso desenvolvimento. Por isso, não se culpe ou se feche para a dor, mas se permita atravessá-lo se for, mas permita atravessá-la. Se preciso for, chore. Chorar é uma reação natural do nosso corpo para aliviar a tensão e reorganizar os sentimentos. Respire fundo, se hidrate e deixe os dias suavizarem o aperto no peito. O tempo transformará as emoções aos poucos. Não significa que serão menores, mas certamente aprendemos a conviver com elas e ressignificá-las. Durante esse processo, que pode durar dias ou anos, tente cuidar de você ou de seu bem-estar. Mude o foco. Tente ocupar a mente com o que te faz bem. Faça passeios legais, divirta-se, esteja sempre com os amigos e com quem você ama. Experimente fazer dessa fase complicada um momento de autoconhecimento e autocuidado. Já pensou em cozinhar aquela comida que você adora, mas tem um pouco de preguiça? Ou então investir naquele pote de sorvete que sempre salva nas horas certas?
É claro que precisamos tomar cuidado para que essa prática não se torne hábitos não saudáveis de vida. Ao fazer delas válvulas de escape constantes, é certo que problemas futuros surgirão e pode ser necessária a ajuda de um profissional. Experimente viver intensamente o agora, sem se preocupar muito com o passado e o futuro. A prática de mindfulness pode te ajudar muito. Eu já falei dela aqui no blog. E agradeça a saudade. Olha que legal. Tente olhar o lado positivo da saudade. Ela é um sinal claro de que você tem muito ao que agradecer. Gratidão é um sentimento muito forte que nos leva a viver cada vez mais coisas que nos façam sorrir. A saudade é inevitável, mas significa que vivemos histórias incríveis ao lado de pessoas inesquecíveis. Se você tem no coração esse sentimento de nostalgia que te faz viajar no tempo, que tal olhar com ele com muito orgulho? Olha que bacana, concordo. A vida vai sempre te dar motivos para sofrer de saudades. Que bom. Isso é um sinal de que você anda aproveitando muito bem os seus dias. As despedidas, as mudanças, os sofrimentos, as separações, os tempos que passam vão continuar acontecendo. E não há muito o que possamos fazer. Aprender a encarar esses desafios como aprendizado faz parte do desenvolvimento da sua inteligência emocional. Tente aceitar que, como diz Vinícius de Moraes, o grande poeta e compositor, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. E aí, gostou do assunto? Veja com todas as dicas de bem-estar para crianças e adolescentes com câncer. Ah, legal. Aqui é porque o Instituto Ronald McDonald ele é voltado para esse... Ele tem essa causa, né? Mas aqui tem aqui o tema saudade, lógico que aqui acaba encaminhando para a questão de recuperação e etc. Mas ele vale para um contexto muito maior, né? Muito maior. E é essa pauta que eu queria explorar, dar um gancho, né? Usar esse belo texto aqui. E, de novo, um abraço e obrigado aí pelo texto. Mas dar esse gancho aqui para vocês de que saber lidar com a saudade é um desafio. E aí a gente pode falar de circunstâncias diversas, né? Uma boa parte já foi muito bem colocada aqui, né? Que eu acho que é a saudade relacional de pessoas, né? Então, poxa, às vezes uma pessoa que eu gosto muito, né? Já não está mais aqui presente entre a gente. A gente pode ter pessoas que às vezes a gente acabou precisando mudar de cidade, de estado, de casa, de endereço e fez com que a distância fique maior, né? Mas aí tem a artimanha, tem um artifício da saudade, que é fazer com que a gente, através desse sentimento, a gente consiga se reconectar com essa pessoa, com esse colega de trabalho, com aquela rotina que a gente tinha, com aquela casa que a gente morou, com aquele passeio que a gente fez, com aquele pet que às vezes fez presença num determinado período da nossa vida, e etc, e etc. E aqui pode ser até saudade de um prato de um restaurante que você foi uma vez, você gostou bastante e ficou com aquele, ai, puxa vida, que vontade da gente, né, voltar lá e prestigiar aquele prato. Mas às vezes o restaurante fechou. E aí, o que a gente vai fazer? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Por isso que fica sempre o sentimento, vale sim o sentimento da saudade de muitas coisas que a gente, né, já passou. E eu acho que também a minha contribuição, os meus 2 centavos, como eu sempre trago, é fazer com que também a gente não fique preso a isso, né? Afinal de contas, vivemos num estado presente. O presente é um presente para nós, né? Viver o estado presente é um presente. E aí, nesse momento, cabe da nossa sabedoria, né, do nosso autoconhecimento, saber separar as caixinhas e a gente também não ficar preso naquilo que já aconteceu e não conseguir vislumbrar, imaginar novas possibilidades, novos caminhos, novas portas que podem se abrir, novas pessoas bacanas que podem aparecer na nossa vida e etc. A gente se reconectar, às vezes, com pessoas que, às vezes, a gente, por uma circunstância, acabou
não falando, porque algumas pessoas podem mudar, né? Por que não? Né? Ou então por circunstâncias de rotina, de complexidade, né? E às vezes a gente tinha saudade de algum detalhe, aquele amigo de colégio que estudou lá o ensino médio com a gente, que fez o segundo grau, né? Cada geração tem o seu nome, né? Vale sim, por que não? A gente, além da saudade, por que não a gente tentar reavivar essa conexão? E, lógico, sempre respeitando que a gente não vai encontrar aquela pessoa, aquela adolescente de um tempo atrás. Essa pessoa hoje já é um adulto, um pai, mãe de família, já carregou uma série de histórias e escreveu muita coisa no livro da vida dela. Né? Então não fique com essa expectativa de que vai encontrar a pessoa daquele mesmo jeito parada no tempo. Né? Eu acho que é aí que entra a sabedoria de cada um e também sabendo respeitar, né, cada história. Eu acho que isso é muito bonito também. E saber valorizar, usar o sentimento de saudade a nosso favor. Saudade é muito bom. Eu tenho saudade de muitas pessoas que hoje já não estão aqui com a gente, né, no nosso plano, né? E são pessoas muito queridas, mas que eu sinto muita falta, mas eu tento usar esse sentimento como um sentimento positivo, valorizando os momentos que a gente teve junto, os momentos que a gente passou junto, as risadas, a alegria, o sorriso no olho daquela pessoa, e aí fica a coisa bacana, né? Porque no final das contas vão querer. Eu acho que todo mundo quer ser lembrado por isso. Ninguém vai ser lembrado pelo carro que deixou, pela assinatura, pelo saldo bancário que deixou na conta. O seu pet não vai querer ser lembrado pelo plano de assinatura que podia fazer um monte de coisa. Ele queria ter essa conexão do carinho, do amor e das interações. E isso vale para tudo, né? O restaurante que você gosta muito, que talvez não exista mais, que você adorava pedir aquele prato, talvez o próprio restaurante não exista, mas aquele chefe ainda vai estar lá, vai estar em outro lugar, trabalhando em outra função, está vivo, saudável, né? E talvez fazendo um prato tão melhor, tão mais gostoso quanto aquele que você experimentava. Então é saber, eu acho que para fechar o vídeo, eu acho que uma contribuição é a gente saber usar a beleza da evolução e a dinâmica que a vida tem para poder a gente colocar o sentimento de saudade de forma adequada no nosso coração, tá bom? É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo reflexivo, é um vídeo que faz a gente se pensar em muitas coisas, né? Da nossa rotina, de quem nós somos e das nossas interações. Mas a beleza é essa. Essa é a beleza do canal do Creme do Milho. Fazer com que a gente assiste, se sinta bem, reflita, né? Ingira, faça a ingestão dessa pílula e dê o próximo passo. Siga mais leve para poder sair melhor e usar essa pílula a favor, tá bom? Um abração para você, eu sou Carlos Cascarraro, aguardo você nos próximos vídeos. Até em breve, tchau, tchau.